Bom, pessoal, então nesse segundo vídeo nós vamos discutir os processos restantes da área de conhecimento de gerenciamento de riscos de projetos. Então, até o vídeo anterior nós havíamos discutido a identificação de riscos ah, e a análise qualitativa de riscos, e agora nós vamos estudar então a análise quantitativa de riscos. A análise quantitativa de riscos envolve realizar a análise numérica do efeito dos riscos identificados nos objetivos gerais do projeto. Então, se na análise qualitativa nós fazíamos uma avaliação qualitativa da probabilidade do impacto do projeto, ainda que existam matrizes de probabilidade numéricas, essa análise ainda é uma análise meio qualitativa, né? Então, para os riscos de maior prioridade, normalmente a prioridade dos riscos é medida através da multiplicação da probabilidade de ocorrência vezes o impacto, tá? Então, probabilidade de ocorrência vezes o impacto, você pode ter um valor numérico e classificar ou priorizar os riscos do projeto com base nisso. Então, para esses riscos de maior prioridade, faz-se uma análise quantitativa, seria uma análise muito mais detalhada da probabilidade de ocorrência e do impacto em termos de custo e prazo da ocorrência desses riscos. Tá? Então, algumas técnicas que são utilizadas são técnicas de representação e coleta de dados. Então, entrevista para obtenção de probabilidade de impacto dos riscos, entrevista para obtenção de estimativas de tempo e de custo. Pode-se utilizar também o uso de distribuições triangulares, tá? Então, quer dizer, quais são os cenários para a ocorrência desse risco, tá? Então, qual é o cenário positivo, tanto para probabilidade quanto para impacto? Qual é o cenário mais provável? Qual é o cenário pessimista, tá? Então, eu posso utilizar algumas equações para avaliar, para estimar a probabilidade e o impacto desses riscos. Existem aí uma série de ferramentas para modelagem dessas informações, análise de sensibilidade, análise de valor monetário, análise da árvore de decisão, modelagem de simulação, análise Monte Carlo, tá? Mas nós não vamos entrar em detalhes nessas técnicas. O objetivo desse curso é só dar uma visão geral a respeito da análise do gerenciamento de riscos e especificamente em projetos e projetos de menor porte de desenvolvimento de software não utilizam técnicas tão modernas assim, tá? Por fim, a gente, ainda não por fim, mas quase lá, né? Nós estamos chegando então no processo de planejamento de resposta aos riscos. O planejamento de resposta aos riscos envolve o desenvolvimento de opções e ações para aumentar as oportunidades e reduzir aí as ameaças aos objetivos do projeto. Tá? Então, normalmente, para cada risco de maior prioridade, nós precisamos definir uma estratégia de como lidar com esses riscos. Tá? Então, as principais estratégias reconhecidas pelo PMBOK são a prevenção, que envolve eliminar a causa de uma ameaça, a mitigação, que envolve reduzir aí o risco ou a probabilidade, reduzir a probabilidade ou o impacto do risco, tá? Então a gente diz que a gente está reduzindo a exposição do risco. A aceitação, que envolve aceitar as consequências, e essa aceitação ela pode ser passiva ou ativa, tá? Então a aceitação ativa envolve a execução de um plano de contingência e a passiva aceita a ocorrência desse risco. E por fim a transferência do risco, que é o fator de risco, ele pode ser desviado para uma terceira parte. Eu vou fazer uma explicação um pouco mais didática a respeito dessas estratégias, porque essa é uma parte importante do gerenciamento de risco. Bom, então eu vou fazer uma analogia para a estratégia de gerência de risco ligada a um acidente de carro. Então você tem um carro e o risco que eu estou querendo avaliar é o risco de ter um acidente com esse carro. Tá? Então, as estratégias para lidar com esse risco seria o seguinte: prevenção. O que seria a prevenção? Prevenção, se você não quer bater o risco, você precisa fazer uma direção defensiva, tomar cuidado, não andar em alta velocidade, não beber e dirigir,
Então, isso é uma prevenção de acidente, ok? O que seria a mitigação do risco? Bom, várias ações que eu falei sobre prevenção também podem ser utilizadas para mitigar o risco, tá? Se você tem um risco de ter um acidente, a probabilidade de ocorrência pode ser reduzida se você andar com cuidado. Tanto a probabilidade quanto o impacto vão ser reduzidos se você andar devagar, né? Porque se você bater o carro em alta velocidade, o impacto pode ser muito grande. Você pode tanto acabar com o seu veículo, ter perca total, quanto você pode atingir outros veículos. Então, existe muita coisa em comum entre prevenção e mitigação. E aceitação? Bom, aceitação, eu estou aceitando que um risco pode acontecer, eu vou dirigir de qualquer forma. Mas aí existem dois tipos de aceitação. A aceitação ativa. Na aceitação ativa, o que eu posso fazer? Olha, existe o risco de eu bater meu carro. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou guardar o dinheiro que eu usaria para um seguro e vou fazer uma poupança. Caso eu tenha um problema com o meu carro, bata o carro, alguém bata em mim, eu tenho o dinheiro guardado ali. Então é uma aceitação ativa. Eu estou tomando alguma ação para lidar com esse risco caso ele ocorra. E o que é aceitação passiva? A aceitação passiva, eu aceito e pronto, não estou nem aí, não vou guardar dinheiro. Se bater, bateu. Se tiver problema, tem problema, eu me viro do jeito que for. Existe ainda a transferência do risco, tá? Então, quer dizer, uma estratégia de transferência para o risco de bater é contratar um seguro. Se eu fizer seguro do meu carro, eu estou transferindo o risco para a empresa seguradora. Então, se eu bater o risco, a seguradora, obviamente, dentro num contexto que eu não tenho uma irresponsabilidade, que eu não tenha agido de maneira irracional, se eu bater o carro, a responsabilidade por arrumá-lo é da seguradora. Existem ainda outras estratégias para lidar com o risco, essas são as principais. Existe, por exemplo, a estratégia de evitar o risco. Como é que eu evito esse risco? A única maneira de eu evitar um risco, definitivamente, o risco de bater o carro, é deixar ele dentro da garagem, né? Mas aí é um risco, evitar nem sempre é possível, tá? Especificamente dentro desse contexto. Tá? No contexto de software, a gente poderia utilizar aí vários exemplos de riscos e de estratégias para lidar com esses riscos. Então, eu deixo isso para nós discutirmos em sala de aula. Eu gostaria que nós discutíssemos, então, que vocês identificassem alguns riscos do projeto que nós vamos executar e que vocês tentassem pensar em estratégias para lidar com esses riscos, ok? Como nós já vivenciamos dentro do contexto desse projeto, o cliente solicitou uma mudança, então a ocorrência de mudanças do projeto é um risco, tá? E aí a gente tem que pensar em como lidar com esse risco de solicitação de mudança, que é bem difícil até de ligar. Bom, por fim, nós chegamos no último processo de monitoramento e controle de riscos. O monitoramento e controle, como eu disse nos slides anteriores, ele é executado durante todo o ciclo de vida do projeto e envolve o acompanhamento dos riscos identificados, monitoramento dos planos de ação, a possibilidade de surgir riscos residuais, né? Então, o que são riscos residuais? Riscos residuais são riscos que surgem a partir da execução de um plano de ação para evitar um outro risco, tá? Então, eu posso citar como exemplo, por exemplo, um contexto no desenvolvimento de software no qual eu preciso desenvolver um determinado conjunto de funcionalidades que consumiria muito tempo do meu projeto e que, eventualmente, eu não tenha condições de implementá-la a tempo do projeto. Então, isso era um risco de eu não conseguir desenvolver um conjunto de funcionalidades a tempo, e aí eu decido, como plano de resposta a esse risco, eu decido utilizar um framework. E aí, um risco residual que pode surgir dessa minha decisão de utilizar um framework específico é que, de repente, a minha equipe não tem experiência na utilização desse framework, ou que esse framework ainda seja incipiente, seja muito novo, ainda não tenha sido testado. Então, esse é um risco residual, é um risco que surge a partir da execução de algum tipo de
de plano de ação, de plano de resposta a um risco existente, e aí acaba surgindo um novo risco do risco que eu já tratei. Ok? Então, a identificação de novos riscos, a execução de plano de resposta ao risco e a avaliação da sua eficácia durante todo o ciclo de vida do projeto. Esse é o objetivo do monitoramento e controle de riscos. Tá? Então, mais uma vez, envolve principalmente monitorar o status dos riscos e reavaliá-los periodicamente, ok? Em reuniões de marcos, sempre ao final de uma fase do ciclo de vida, de maneira um pouco mais intensa no final do ciclo de vida, né? Sempre que você for gerar um status report, é importante fazer um monitoramento e controle de riscos mais refinado, tá? Verificar os sintomas dos riscos, executar ações preventivas e corretivas que visem a executar os planos de resposta aos riscos de maior prioridade e colocar, por fim, os planos de contingência em ação. Eu diria que o monitoramento e controle de riscos ele é muito negligenciado no contexto de desenvolvimento de software. Ele poderia ser utilizado de maneira mais frequente a fim de evitar eventuais problemas na execução dos projetos. E eu digo isso inclusive para projetos grandes e projetos pequenos, né? Não há necessidade de se utilizar aquelas técnicas super modernas de análise análise qualitativa dos riscos do projeto, tá? Mas um mínimo de monitoramento e controle, com identificação, com plano de respostas para os riscos mais prioritários, é essencial para uma execução adequada do projeto, para não ter surpresas no final da execução dos projetos. Então, como atividade dessa área de conhecimento de gerenciamento de riscos, eu vou deixar que vocês preencham, vou solicitar que vocês preencham a seção de planejamento de riscos, de análise de riscos, do plano de projeto que eu vou apresentar para vocês na próxima aula. Então, um abraço e eu fico por aqui. É importante frisar aqui algumas lições aprendidas, tá? Que a identificação, avaliação e gerência de risco tem que ser feita desde cedo. Os riscos precisam ser monitorados regularmente. A comunicação dos riscos para os stakeholders tem que ser feita o mais cedo possível, com maior frequência, e nós precisamos assegurar que os riscos são reais, né? Não pode inventar risco que não exista de fato. E algumas fontes comuns de risco precisam ser muito bem gerenciadas, por exemplo, mudanças de requisitos, erros do projeto, omissão, desentendimento, papéis não definidos adequadamente ou que não estejam claros dentro da empresa, estimativas de tamanho, esforço, custo que são pobres, tá? É importante revisar o cronograma do projeto, por exemplo, para garantir, se certificar que não haja profissionais superalocados, que isso traz uma condição que é falsa para o projeto, né? Às vezes tem um profissional que está alocado 300% porque o gerente de projetos era inexperiente e não colocou relações de procedência adequadas no cronograma. Então, perfis incorretos na equipe de projeto, mudança de stakeholder, mudança nas expectativas dos stakeholders, mudança dos fornecedores de requisitos do projeto, são todos fatores, fontes comuns de risco para se olhar no projeto. Ok? Então, eu fico por aqui e até a próxima. Um abraço.